Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Casa Aparecida Castelli. Hoje você vai assistir a terceira palestra da nossa Semana Pérola, a semana em comemoração aos nossos 30 anos de atividade. O Adeilson trouxe um conteúdo muito rico e muitos conhecimentos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha e compartilhar este vídeo, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Está desligado? Alô? Boa noite. Boa noite a todos e todas. É uma alegria participar de um momento tão especial como esse. Certamente, os trabalhadores que foram os que nos precederam numa comemoração como essa, aqueles que trabalharam para que isso tudo aqui fosse edificado. A gente contempla a edificação material, mas não consegue muitas vezes alcançar aquilo que foi erguido no plano espiritual com o esforço de todos esses corações que trabalharam na fundação, na elaboração, na divulgação da ideia da casa, que tornou-se hoje esse verdadeiro abrigo para os nossos corações. Então, para mim particularmente, é uma honra muito grande poder estar aqui conhecendo a casa, fazendo novos amigos, para que a gente possa se unir agora em comunhão para esse momento tão especial de falarmos acerca da doutrina espírita. O nosso amigo que nos precedeu aqui na apresentação se referiu à série The Chosen, que vem atingindo muitos corações em redor do mundo e contando uma história que já se conta há centenas de anos, a mesma história. Mas o que a gente percebe de maneira muito clara nessa série é que ela nos encanta, nos emociona, mesmo sendo uma história conhecida, porque ela fala de perto aos nossos corações e fala de perto à nossa humanidade. Então a gente consegue se identificar muito claramente com aqueles apóstolos, porque nós percebemos neles a humanidade que nos caracteriza também, com as nossas limitações, com os nossos defeitos, com as nossas dicotomias, as nossas contradições. Então, quando a gente percebe e enxerga no Evangelho a mensagem que nos é trazida e ela se aproxima da sala da nossa casa ou se aproxima das nossas lágrimas, evidentemente que haverá aí uma identificação muito grande. E é o que tem acontecido, por isso essa série tem feito muito sucesso. Eu não pretendo me aprofundar muito especificamente na questão da escolha dos apóstolos. Eu quero aproximar a mensagem do Evangelho e dos apóstolos do nosso apostolado dentro da nossa casa, que eu creio ser muito relevante a gente pensar em Jesus, nos apóstolos, mas pensar também naquilo que fala muito próximo da nossa rotina, da nossa vida dentro dos nossos lares e dos desafios que nós enfrentamos diuturnamente. Uma das características mais impactantes de Jesus, são muitas, e a minha limitação, a minha capacidade cognitiva não alcança toda essa personalidade e toda a abrangência desse espírito que é o governador do planeta e que nós ainda hoje estamos nos esforçando para entender. Mas algo que chama muito a atenção e que guarda a identificação com essa série The Chosen é que Jesus, ao escolher os seus apóstolos, ao ter uma vida em que ele tinha uma interlocução com pessoas tidas como pessoas equivocadas, pecadoras, etc., você não vai encontrar em nenhuma passagem do Evangelho uma frase sequer em que ele destaque ou fale ou se refira à sombra das personagens. Evidentemente que Jesus conhecia a fragilidade de Pedro e até profeticamente anunciou que ele o negaria 3 vezes antes do galo cantar. Ele conhecia também a ganância e a avareza de Zaqueu. Ele conhecia perfeitamente
os processos de sofrimento psicológico, os conflitos emocionais e os processos obsessivos de Maria de Magdala. Toda a sombra, o espectro de sombra dessas personagens do Evangelho eram conhecidas por Jesus, como as nossas sombras são conhecidas por Ele. Por que então Ele escolheu 12 homens que certamente guardam características como as minhas e como as suas? Porque nós temos muito de Pedro. Acredito até que a gente negue Jesus 3 vezes de manhã e 3 vezes à tarde. Não é? Não, estou falando por baixo, né? Não vamos fazer conta, para não ficar feio, né? Mas 3 de manhã e 3 à tarde, com certeza, né, Silene? Embora a gente tenha as características de Pedro, temos também nos prostituído. Nós nos prostituímos quando nós passamos a dizer sim para o mundo e não para nós. Nós nos prostituímos quando a gente não é fiel ou não é leal àquilo que acalenta o nosso coração e que em determinado momento traz uma mensagem de consolo, de refrigério, um bálsamo para as nossas almas, mas ao menor sinal da ilusão que o mundo vende, a gente se entrega. Então nós temos também, como característica, a cegueira de Bartimeu, o filho de Timeu. Nós temos algumas nuances de Judas, e eu poderia ficar dizendo aqui, citando a humanidade que caracteriza essas personagens que tiveram uma interlocução com Jesus, mas vale a pena ressaltar que Jesus nunca destacou a sombra de ninguém, nem deles, e não destacará as nossas. Sabe por quê? Porque o Cristo não olha para a sombra, Ele olha para a luz e para o potencial que você tem a desenvolver. Paulo diz que o amor do Cristo nos constrange. Já parou para pensar nessa frase? O amor do Cristo nos constrange, nos deixa envergonhado. Tal a dimensão desse amor que a gente não consegue alcançar. Então, é evidente que nós poderíamos ficar aqui discorrendo, trazendo conceitos, situações do Evangelho para a nossa reflexão. Mas eu quero fazer mais, porque eu acredito que o Evangelho deve se aproximar da nossa vida. E aqui eu quero fazer um parênteses, não para que a gente se torne santo, que não nos tornaremos. O Evangelho é uma mensagem para a humanização da humanidade. O mundo precisa de seres humanos humanizados. O mundo precisa de pessoas gentis, de pessoas afetuosas, de pessoas elegantes, e a elegância a qual eu me refiro não é a elegância da roupa de marca, é a elegância de cumprimentar o seu próximo. Veja a elegância de 2 garis comigo recentemente lá na minha terra, no Guarujá. Eu saio do prédio e tem 2 garis sentados na calçada, cada um com um sanduíche na mão. E quando eu passo por eles, eu digo bom dia, procurando ser elegante com eles. Mas eles foram mais elegantes comigo, porque na hora em que eu disse bom dia aos garis, um deles estendeu o sanduíche de mortadela e disse assim: você quer um pedaço do meu sanduíche? E quando ele disse aquilo, naquele sanduíche de mortadela, naquela mortadela tinha tanta humanidade, tinha tanto afeto, porque nós somos esses espíritos que temos necessidade de nos alimentar, de nutrir a nossa alma desse afeto. E é isso que certamente este grupo de criaturas encarnadas vem buscar numa casa como essa. E nós poderíamos fazer uma analogia, lembrando agora do poço de Jacó, quando Jesus, sentado à beira do poço, a mulher samaritana vem tirar água, e ele se vira para ela e diz assim: mulher,
dá-me de beber. São duas situações em que Jesus pede água no Evangelho. Uma é essa à beira do poço de Jacó, mulher, dá-me de beber. E a outra é a ocasião em que ele já se encontra nas agonias da morte, crucificado, quando ele diz duas palavrinhas: tenho sede. E o soldado então embebe a esponja em substância vinagrosa, coloca na ponta da lança e aproxima dos lábios de Jesus. Na verdade, quando ele se refere à mulher samaritana pedindo água de beber, ou quando ele diz que tem sede, ele não tinha sede, ele estava nos oferecendo água, mas a água que eu refuto que uma instituição como essa tem para oferecer, a água que dá saciedade ao espírito. O mundo vende a água salgada da ilusão, e a água salgada, quanto mais você bebe, mais sede você tem. Quando eu faço palestras para adolescentes, e eles me perguntam com quantos anos eles devem começar a fazer sexo, eu digo para eles assim: eu acho que você ainda não deve começar a fazer, mas olha para a cara do tio, vê se eu sou tonto e não sei o que tu já está fazendo. O sexo sem amor é assim. Você pode ir comigo agora, quando eu voltar para minha casa no Guarujá, nós dois vamos lá para a praia, você pega um copinho de 300 ml, você vai beber o Oceano Atlântico inteirinho e vai continuar com sede. Isso é sexo sem amor. Não dá saciedade. A água que o Cristo ofereceu para a mulher samaritana, e no diálogo, narrado pelos evangelistas, isso fica explícito. Aquele que beber da água que eu tenho para vos dar, jamais terá sede e tornar-se-á uma fonte. Então, quando a gente adentra uma casa, Aparecida Castelli, que é uma fonte que está jorrando água da dimensão espiritual para nós, e a gente se senta aqui, porque raramente, no decorrer do dia, nas demandas que nós atendemos, nós silenciamos a nossa mente, acalmamos o nosso coração, para poder se harmonizar. Então, no meio das tribulações, dos aborrecimentos, das demandas da vida, sejam profissionais ou quaisquer demandas que cheguem até nós, raramente a gente silencia. E quando a gente entra na casa, por alguns momentos, a gente ouve uma música como essa, não precisava nem ter palestra mais, né? Podia ficar ele tocando. E eu ficaria feliz de ficar ouvindo. Mas a gente senta e nós nos permitimos silenciar. Deixa eu aquietar meu coração. Tem alguma coisa doendo em mim, tem alguma fome em mim, existe alguma sede na minha alma que me pede hoje para que eu sente nessa cadeira e junte minhas mãos para sorver a água do Evangelho, para sorver a água que os Espíritos amigos derramam por sobre todos nós. E é esse o papel, eu entendo, dessa casa, é essa fonte. Alguns entram e não se apercebem, não bebem da água. Mesmo aqueles que conviveram com Jesus, não é? Na sua missão, que estiveram lado a lado com ele, nem todos foram curados. Porque o processo da cura não é um processo miraculoso como muita gente entende. É um processo em que os dois lados precisam fazer um movimento. A misericórdia divina está sempre pronta a atender, mas o meu movimento em direção à misericórdia divina é que vai diferenciar, ou aquilo que eu construí, o merecimento, etc, etc, etc. Isso tem que ficar muito claro para nós. Então, não existe nenhuma criatura sobre esse planeta, ou na erraticidade, que esteja à revelia do amor de Deus. Todos nós estamos, mas a gente precisa mergulhar um pouquinho agora. Está aqui a água, né? Em alguns aspectos que eu gostaria de aproximar a mensagem da noite, ok? A tecnologia hoje é exuberante e nos arrebata. Eu tenho uma filha que mora em Berlim, e hoje à tarde eu tive a alegria de falar com ela. Ela me ligou, faz 5 anos que eu não aperto aquelas carnes, e estou morrendo de saudades. Então ela me ligou hoje à tarde, fez uma chamada de vídeo, e eu tenho orado todo dia por quem inventou o celular, e reclamado de quem não sabe usar o celular, né?
ela me ligou e nós conversamos. Então a gente observa hoje que a humanidade, os homens de ciência, estão já fazendo estudos muito profundos e muito sérios para continuarem saltando da estratosfera, com a ideia de ir para a Lua e na Lua fundar uma base para, a partir dessa base, colonizar outros planetas. Olha que coisa espetacular. Esse mesmo homem que salta para a estratosfera e vai para o espaço, ele também sonda as regiões abissais do oceano. Com aparelhos de tecnologia exuberante, ele vai sondar, vai perscrutar aquilo que se encontra na intimidade dos mares. Esse mesmo homem, ele se senta num laboratório, se debruça sobre um microscópio e em 2 anos ele é capaz de descobrir uma vacina para uma pandemia. Mas veja que ambiguidade. Esse mesmo homem não consegue muitas vezes sentar no sofá e dizer para o filho assim: eu te amo, você é importante para mim. Eu estou aqui diante de um grupo de pessoas encarnadas, um grupo de espíritos encarnados, eu também que vos falo, que carregamos em nós uma dificuldade muito grande de lidar com esses espíritos que estão ao nosso lado, não à toa. Existe uma logística divina que nos reuniu com esse grupo que faz parte da nossa família. Existiu um pensar que precedeu a nossa encarnação, que tudo elaborou para que a gente viesse para a Terra, e seja como pai, como filho, como avô, nós também fôssemos apóstolos de uma mensagem que deve chegar no nosso lar, mas que deve chegar acima de tudo através de uma convivência saudável, através de uma convivência respeitosa. Então eu costumo brincar nas palestras, nos congressos onde eu falo, que eu carrego aqui no meu óculos um botão mágico invisível. E hoje eu trouxe esse botão. E se vocês me autorizarem, eu vou usar. Posso usar? Pessoal, se vocês responderem logo, vai acabar logo, viu? Não vai doer nada, vai ser muito rápido. Posso usar então? Então eu vou apertar aqui o botão e vou abrir meus olhos, tá bom? Deixa eu começar por aqui. Meu Deus do céu, quantas crianças entupidas de lágrimas eu estou vendo aqui, quantas crianças e adolescentes desrespeitados. A maioria do público que eu atendo, como psicanalista, sejam adultos ou adolescentes, traz como demanda de sofrimento as angústias das dificuldades relacionais. As dificuldades relacionais com os pais. Então a gente pode falar assim com muita tranquilidade que os nossos pais nos traumatizaram. Mas será que eu vim aqui para condenar os nossos pais? Os nossos pais nos traumatizaram e os nossos avós traumatizaram os nossos pais. E nós traumatizamos os nossos filhos. O Evangelho é uma proposta de educação. O Espiritismo não é uma proposta salvacionista, é uma proposta educativa. Só que ainda nós estamos numa compreensão equivocada do que é educação, porque quando a gente vem para esse mundo, tudo aqui nos fascina. Nos fascina e nos ilude a tal ponto que nós acreditamos que somos daqui. E é evidente que, imaginando que somos daqui, os nossos investimentos se voltam para uma vida próspera, feliz, aqui. E é chegado um tempo de tantas angústias que nós precisamos abraçar verdadeiramente a nossa fé, tendo como base a reencarnação. E para ter como base a reencarnação, a gente precisa pensar na criança e no adolescente. Porque nós, alguns que são jovens há mais tempo, como eu,
Temos dificuldade de lidar com as nossas dores, com as nossas angústias, e nós repetimos alguns desses modelos autoritários nos processos educativos que entregamos aos nossos filhos. Vou exemplificar. Pessoal, tá bom o assunto? Continua? Sim. Muito bem, então vamos continuar. Tem que dar uma quebradinha, porque não é muito fácil não, viu? Daqui a pouco fica mais pesado. Então, o que ocorre hoje, que nós ainda, de certa forma, não compreendemos que a educação do espírito, ela é absolutamente relevante. Joana de Ângeles nos diz que nós somos seres integrais. Se nós somos seres integrais, nós nos manifestamos aqui na Terra em 3 instâncias: corpo, mente e espírito. Não dá para ir só para a academia, ficar sarado. Não dá para cuidar só da mente querendo ser PhDeus. E não dá para ficar só ajoelhado rezando. Essas 3 instâncias, elas precisam estar em equilíbrio. E quando a gente privilegia uma em detrimento da outra, vai ocorrer um desequilíbrio. Na psicanálise, existe uma frase que a gente costuma dizer, que é assim: todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Em tudo que a gente exagera, esse exagero pode evidenciar uma rota de fuga para algo que eu não estou conseguindo lidar, para algo que eu não estou conseguindo enfrentar. Então, quando a gente fica muito na vida virtual, é porque a gente tem dificuldade de lidar com a vida real. E a gente vive um tempo de tantas angústias que nós conhecemos hoje um outro tipo de orfandade. Quando eu era menino, me perguntavam o que era um órfão. Para mim, um órfão era quem não tinha pai nem mãe. Hoje os órfãos são emocionais. Eles têm pai e mãe dentro de casa, mas não têm pai e mãe dentro da vida. E como tem crianças órfãs, e como tem adolescentes órfãos. Então, espera um pouquinho, vamos ressignificar, pelo menos tentar refletir profundamente no que é educação. Será que a educação é colocar os nossos filhos na melhor escola de São Bernardo? Normalmente a gente coloca, porque a gente quer que eles tenham um futuro, não é assim? Não é, pessoal? Pode responder os encarnados, desencarnados já responderam. Não é verdade? É realidade. Escola boa no Brasil é sinônimo de escola paga. Mas será que dar a melhor escola de São Bernardo, o melhor plano de saúde da cidade, a melhor roupa e a melhor alimentação, isso é educação? Isso é provimento de necessidades, não é? Uma boa educação, segundo Leon Denis, no livro Depois da Morte, capítulo 54, um texto que se chama A Educação, que eu convido você a ler quando você estiver lá na sua casa. Entre lá no Google e escreva lá, Leon Denis, A Educação. Leia. É um tratado pedagógico para o espírito imortal. Leia. Esse livro foi lançado no final do século XIX, 1899, 1898. E quando o livro foi lançado, e você se senta hoje para ler o mesmo livro, o mesmo texto, você vai dizer assim: ele escreveu isso ontem. Porque ele é tão assertivo ao afirmar: não adianta ensinar o seu filho a somar, a multiplicar, a dividir. É preciso ensinar valores éticos morais, para que quando ele entrar na vida, ele entre armado para lidar com isso que o mundo está vendendo: sociedade erotizada, sexo banalizado. A educação passa por esse viés, princípios éticos morais, princípios que espiritualizem os nossos filhos, porque os adolescentes estão crescendo, as crianças estão crescendo, acreditando que os desejos são direitos adquiridos. Jesus escolheu os seus discípulos. Como nós não temos muita maturidade espiritual,
A espiritualidade superior escolheu aqueles que deveriam ser conosco, nossos discípulos, ou nós, por amar, sermos discípulos deles. A história do Evangelho não está no Evangelho para a gente ler como se fosse algo longe de nós. A história do Evangelho está na nossa vivência dentro de casa, não como santos, como seres humanos. Isso passa. E olha que beleza, nós estamos aqui comemorando 30 anos, falando de assuntos que não se falava tempos atrás. Não é verdade? Porque o Espiritismo é uma lente nova para dilatar o nosso olhar, para compreendermos os velhos problemas humanos sob uma outra perspectiva. Não é? Então, quando a gente diz assim, olha, os nossos pais nos traumatizaram. É verdade, eles nos traumatizaram, porque eles queriam? Não, porque eles só tinham aquilo para dar. Se alguém aqui, essa noite, tem dificuldade com o pai, com a mãe, não importa que o seu pai e a sua mãe já esteja desencarnado. Muitas pessoas passam pela vida dizendo assim, eu não sou feliz porque meu pai me traumatizou, porque minha mãe me traumatizou. Porque eu fui rejeitado, porque eu fui rejeitada. Eu concordo que você possa ter vivido isso, mas o que você vai fazer com isso é responsabilidade sua. Nós temos na nossa sociedade, aqui na Terra, no nosso orbe, alguns modelos, os chamados arquétipos. Arquétipo é um modelo. Então, quando você pensa num pai, vamos pensar num pai, a gente pensa num modelo. Não é assim? Pessoal, para acabar logo. Não é assim? É assim. Quando você pensa numa mãe, você também pensa no modelo. A mulher que disser assim, eu sou mãe, tenho 2 filhos, mas eu acho tão chato ser mãe, coitada dessa mulher, porque as outras mulheres vão colocar ela na fogueira e esquartejar. Porque se tem útero, tem que parir. Não é assim? Ou eu estou iludido? Isso chama-se arquétipo, um modelo, onde todos devem se enquadrar e ter o mesmo padrão comportamental. Uma mulher diz assim, eu não quero ser mãe. As outras mulheres querem colocar ela na fogueira. Como é que não quer ser mãe? Não é assim, desse jeito? Um pai, quando você pensa num pai, você olha para o lado e vê um modelo característico. O pai que eu acredito é assim e deve ser assim, assim assado. Quando ele não atende, a gente acaba rotulando ele como um pai que não é bom. Nós somos aqueles seres humanos que ainda definimos os nossos filhos por uma nota. Não é bom de matemática, é burro. Nós pegamos um recorte cognitivo de uma pessoa amiga, ela errou. A gente pega o erro, carimba, coloca ela como se ela fosse o erro, colocamos na prateleira do esquecimento e não queremos mais saber. Somos assim? Somos. Então vamos fazer um exercício aqui com papai e mamãe. Se você tem. Oi. Muito barato. Foi. Vamos falar então um pouquinho dos pais, não é? Eu estava fazendo esse gancho e queria propor essa reflexão. Posso andar? Pode. Não, né? Porque vai fazer o trabalho. Nesse espaço, pode. Eu para lá já. Pode. Pode. Vai te dar trabalho, Silene. Deixa eu abrir o meu plano. Agora você posso ter a distância. Então, vamos lá. Menina, já está na hora de acabar. Não. Tu não falou que era até as 9? 9 para as 11, né? Tu falou? Muito bem. Pode ser. Agora tem. Eu estou fazendo essa brincadeira porque eu quero falar de algo muito sério. Só não vamos fazer uma catarse coletiva do lado, tá? E se você teve alguma dificuldade com seu paizinho, com sua mãezinha, eu queria te pedir uma gentileza. Vamos olhar para além do personagem, pai. Pense no seu pai, mas tire o título de pai, se você conseguir. Olhe para o humano.
Quem foi seu pai? Quem é seu pai? Ah, meu pai foi engenheiro. Não, seu pai não foi engenheiro. Isso era a ocupação profissional dele. Quem é você? Ah, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou universitário. Não, você não é isso. Quero saber quem é você, quem é seu pai. Quem é aquele personagem que às vezes não conseguia dialogar com você? Aquele que não conseguia ser afetuoso. Aquele que quando você olhava, tinha no semblante um peso, uma dor escondida, mas que a gente não conseguia identificar. Porque a gente fica procurando o modelo do pai, do arquétipo. Por detrás do pai, do avô, do filho, existe um espírito imortal com uma biografia própria. O coração dos outros é terra que ninguém pisa. A gente não consegue sondar o coração das pessoas. Eu estou fazendo essa colocação para que a gente tenha um olhar de compaixão para os nossos pais. Olhar para eles fora do personagem pai. Daquele que deveria cumprir um papel estereotipado pela sociedade. E muitas vezes não consegue cumprir. Fui fazer uma palestra numa escola em Brasília para adolescentes. Quando eu estava terminando a palestra, a diretora se aproximou de mim e disse assim: Adilson, você poderia ir na sala dos professores falar com uma adolescente? Ela não para de chorar. Faltavam 10 minutos para acabar a sua palestra, essa menina saiu da sala correndo chorando. Você pode falar com ela? Eu disse: eu vou, claro. Entrei na sala dos professores e deparei com uma garota de 14, 15 anos aproximadamente que chorava convulsivamente, feito criança. Então eu procurei acalmá-la durante um tempo, mas ainda soluçando, ela deu sentido, aquele choro genuíno da alma. Eu perguntei a ela: meu bem, o que está acontecendo com você? Em solução, ela disse: é o meu pai. Mas o que tem seu pai? Ela suspirou e disse assim: o meu pai, ele nunca está sóbrio ao ouvir dizer eu te amo, pai. Seu pai nunca está sóbrio quando você dizer eu te amo? Não, ele nunca está sóbrio. Ela disse aquilo evidentemente, ela causou um impacto em mim que eu não podia registrar, porque eu tinha que ajudá-la. Tem pessoas que eu atendo, eu deixo para chorar depois. Então eu disse a ela: ele bebe desde quando? Desde que eu me entendo por gente, meu pai bebe. Eu entendo. E você acha que você vai mudar seu pai? Não, eu não vou conseguir mudar meu pai. Certo. Então eu queria te fazer uma proposta. Já que você não vai conseguir mudar seu pai, tem algo que você pode mudar. Ela me olhou curiosa. O quê? O jeito de olhar para ele. Mudar o jeito de olhar para o seu pai. Quando ele estiver dormindo e você entrar no quarto, você pode dizer assim: papai, eu te amo. Ela virou para mim e disse: mas ele não vai ouvir, está embriagado. Eu disse para ela: não importa que ele não ouça, importa que você deu amor. Eu estava numa escola, não podia falar de espiritismo, mas aqui eu posso falar que as vibrações de amor, elas vão envolver o espírito. Vão fazer um afago naquele que se encontra momentaneamente mergulhado na prova do vício, e quando a pessoa é dependente química, seja lá qual for o vício, ela perde a capacidade cognitiva, ela perde a referência afetiva do que é filho, do que é mãe, do que é esposa, do que é irmão. Ela não tem capacidade para discernir. Se ela tivesse essa capacidade, então é mais fácil de ela abandonar isso. Mas ela não tem.
Então, se você que está aqui comigo essa noite, nessa comemoração espiritual, tiver alguém na sua vida que está embriagado pela indiferença, alguém que está embriagado pelo orgulho, pela vaidade, alguém que você gostaria de ter uma outra relação e que você se sente rejeitado, ou que as suas palavras ou as suas atitudes amorosas e afetuosas não conseguem chegar a esse coração. Se você tiver alguém assim, mude o jeito de olhar. E ao mudar o jeito de olhar, ame. De que jeito? Do jeito que você ame. Não espere condições meteorológicas favoráveis. O tempo passa. E a gente pode perder a oportunidade. Então é evidente que a vida passa e a gente já perde muito tempo. A gente perde tempo usando na educação dos nossos filhos o autoritarismo, do grito, da comparação e do adjetivo. Isso traumatiza, isso causa dor. Quando você passa para o seu filho a ideia de que ele não tem valor, a primeira coisa que ele aprende é a não gostar de si mesmo. Se porventura alguém aqui se identificar com alguma dessas coisas que eu estou falando, acalma a teu coração. Algumas vezes eu saio de palestras e as pessoas me dizem assim: Deus, eu queria ter escutado essa palestra há 20 anos atrás. Mas há 20 anos atrás eu estava errando para falar hoje. Tem uma frase do Chico que é terapêutica. Para você e para mim. Para nós que somos aprendizes. Sabe qual é? Seja qual for o processo de educação que você tenha vivido como filho ou tenha implementado como pai. Põe um ponto final lá. E leve essa frase para você. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode, a partir de agora, escrever um novo. Perdoe-se. Você fez o melhor para esse dia. Eu também fiz. Mas quando a vida te trouxer a oportunidade de amar, amém. Refaça o caminho. Esse é o postulado de Jesus. Que a gente coloca longe, lê o Evangelho, mas não aproxima de nós. Esse é o postulado também. Nós, em alguma medida, para os nossos filhos, somos a referência. Eu sei que a noite está cheia de más notícias e só vou dar mais uma. Você, papai e mamãe, conhecem Emmanuel? Conhecem? Conhecem Joana de Ângeles? Vocês são os mentores dos nossos filhos. Como não? Não sei o que eu colocar a mão na cabeça. Foi pesada essa informação, mas eu precisava dar. Assim não me convidam mais para mim. Veja a dimensão que a gente não alcança. A gente não alcança. Não é assim? Eu estou falando na primeira pessoa do plural, viu? Nós não alcançamos. E o Espiritismo ele tem essa beleza. Ele vai dilatando, e a gente vai percebendo que o Espiritismo não é passe. Passe faz parte. Mas o Espiritismo não é passe. Espiritismo não é falar com os mortos. Veio através da mediunidade de falar com os mortos. Mas já que não existem mortos, nós já sabemos que existe vida depois da. Depois da. A pergunta que se impõe filosoficamente: você tem vida antes da morte? Cuidado com a resposta. Como psicanalista, essa é um tema de outra palestra. Tem uma palestra que eu faço que se chama A Ressurreição de Lázaro e a Nossa Ressurreição, em que eu começo a palestra dizendo assim: eu falo com muita gente morta,
Parece aquele filme, aquele menino lá do cilindro. Fez sentido? Eu vejo muita gente morta me falando, eu também vejo. Mortas porque o casamento acabou, mortas pela desesperança, mortas porque não conseguem sair da prisão emocional, da algema emocional, que é o título do meu livro lá, né? Para empreender uma vida nova. Chico, Kardec, os médicos, Valdo, tantos outros já nos provaram que existe vida depois da morte. A gente precisa ter vida antes da morte. Aqui é a celebração da vida, entre as duas dimensões. Não nos esqueçamos que essa tolerância que a gente tem com o espírito desencarnado, seja bem-vindo, meu irmão. A gente precisa ver com um espírito encarnado que está do lado da gente no sofá. Senão nosso discurso vai razão. Não é? Por isso é importante entendermos que Jerusalém, Cafarnaum, Jericó está no corredor da sua paz. O poço de Jacó está aqui, no Aparecida Castelo, onde nós hoje bebemos a água que dá saciedade para o sedento. Isso a gente precisa pensar e refletir. Eu não trouxe os 96 títulos que eu lancei, mas eu vou falar dos 96 agora, por isso que vai até às vezes para mim. É brincadeira, Deus. Só aumentar um pouco sobre alguns trabalhos nossos. Eu sempre tive a preocupação de traduzir o espiritismo para criança e para adolescente. Se faz tão bem para mim, tem que fazer bem para eles também. Então eu escrevo para crianças, para jovens e para adultos. Esse rapaz que está aqui na frente, em primeiro lugar, é um grande amigo. Um grande amigo. Já foi meu sirineu muitas vezes. Sabe quem é o sirineu? É quando a gente dobra o joelho, não consegue carregar a cruz. Aí o sirineu vem e segura a cruz. Mas ele não leva, ele entrega logo ali na frente. Só segura um pouquinho. Era bom se levasse embora a cruz, né? Mas ela é nossa. Então, esse é meu editor também. E nós temos uma parceria boa. Eu tenho muitos livros pela Federação Espírita Brasileira, tenho 18 pela FEB. Vou lançar o 19º agora em maio, que é um livro que eu estou muito feliz, porque é o meu primeiro livro em que eu falo sobre Jesus para os adolescentes dos dias de hoje, usando Paulo, Timóteo e Emmanuel. Mas eu queria mostrar para vocês só algumas coisas aqui, rapidinho. Isso aqui é um romance. Eu lancei pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Valentina. Rapidinho, tá, gente? Essa aqui é uma trilogia do Espírito Luiz Sérgio. Eu conto aqui que o Espírito, quando me procurou, eu disse para ele que ele era um obsessor e que me deixasse em paz. Você está querendo me perturbar. Eu já tinha 80 livros, ninguém colocou o nome do Espírito no livro. E eu conto tudo o que aconteceu aqui no lado mediúnico. Aí eu fiquei como uma ilha cercada de Luiz Sérgio por todos os lados. E recebi o primeiro texto e mandei para a família dele, né, para a mãe, para o irmão, enfim. Esse livro, eu não sei quando vai sair, não me perguntem, não façam pergunta difícil. Mas esse livro foi roteirizado para o cinema. Ele fala dos bastidores espirituais das escolas e dos bastidores espirituais das reuniões de evangelização. Será que quando seu filho vai para a escola tem espírito lá? Ele conta aqui a história de um avô que vai levar o neto para a escola, e quando ele deixa o garoto no portão, que o garoto entra, assim que o garoto entra, um espírito coloca a mão no ombro dele e diz assim: você vai assistir a aula? E aí começa. Fica para a próxima palestra falar sobre mediunidade na adolescência, né? Pai adulto, quando discute com o adolescente, 5 minutos depois você não sabe mais quem é o adolescente. Se é o adolescente ou seu pai. E pode estar discutindo também com o espírito obsessor, na forma do filho adolescente, ou o filho adolescente discutindo com o espírito obsessor através do pai. Lá no livro dos médiuns, item 149, capítulo 14, item 149.
Allan Kardec diz assim: todo aquele que sente em grau qualquer a influência dos espíritos, é por isso mesmo. Todo mundo faltou na sala? Sim. É por isso mesmo médio. Ele não diz assim: todo aquele que sente em grau qualquer a partir dos 21 anos. Não diz assim. Veja que assunto grave. Fica para outro dia a gente falar, tá? Game Over é um livro que fala sobre os vícios cibernéticos, processos obsessivos que acometem as pessoas que usam uma vida virtual ou jogos como rota de fuga, porque não tem disciplina para lidar. Jogos que acabam disparando gatilhos no psiquismo do adolescente, porque na adolescência as reminiscências de vidas passadas vão aflorando e o adolescente evidentemente que não identifica. São reminiscências de vidas passadas. Se ele não tiver vetores educativos dentro dele, se ele não tiver, se a educação dele foi terceirizada, quando oferecerem para ele as ilusões que o mundo vende, ele vai entender os interesses do gozo espiritual, físico, etc, emocional, ok? Veja como é grave. E esse aqui, que é o terceiro da trilogia do Luiz Sérgio, vossos jovens profetizarão, fala especificamente da mediunidade na adolescência, fala da ideação suicida, fala de conflitos na área da sexualidade, e é um aprofundamento muito grande, porque esse livro aqui é, vou levar para o meu filho que é jovem. Não é para o seu filho não, é para você também. É para pai que não consegue conversar com o filho, que não consegue acessar uma conversa saudável, ouvir. Tem pai que só sabe falar com o filho. Quem só fala com o filho não conhece o filho que tem. Passa a vida inteira falando e não conhece o filho. Para conhecer o filho você tem que conversar. Para conversar você tem que ouvir. Como é desafiador educar? Não é muito do nosso feitio ouvir. Por isso é desafiador. Esse livro aqui eu lancei na Bienal de São Paulo. É um dos meus livros que eu mais vendo, Inimigo Íntimo. Ele tem uma frase que eu digo sempre nas palestras quando divulgo ele, é a minha escrita como psicanalista, como espírita, né? Tem uma frase aqui que diz assim: o mundo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. Mas não é a casa de alvenaria, não. É a sua casa íntima. Quanto tempo você passa em sua companhia durante o dia? Quanto tempo? Preste atenção na resposta. Você anda dizendo mais sim para o mundo e não para você? Sinal que você não fica sua companhia. Né? Esse aqui eu lancei com o André Trigueiro na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, em setembro do ano passado. Conhece o André Trigueiro? Sim. Lá da Rede Globo. Aquele ambientalista, jornalista. Na Bienal a gente lançou. Na quarta capa tem as fotos minha e dele, pode ser usado na campanha contra a dele. Desenharam a gente, você colocar na janela não entra um pernilongo. É um livro para ser usado no trabalho da preservação ambiental e também é considerado um livro paradidático para o ambiente acadêmico. E por fim, mas não é o último livro, eu tem que escrever mais. Considero esse livro aqui um dos meus trabalhos assim, que me trouxe muita emoção. O Evangelho segundo o Espiritismo para a criança. Esse livro tem 26 histórias, não é isso? Mais um poeminha da gratidão que eu escrevi para as crianças. Você vai abrir o Evangelho de Kardec, uma menina como essa, por exemplo, e com esse livro essa criança foi liberta. Os pais pegam o Evangelho de Kardec, leem e pergunta para a bichinha, o que ela entendeu? Com esse aqui você vai pegar, vai abrir um capítulo e vai abrir uma história correspondente para a criança. Então as pessoas usam na evangelização, para fazer o Evangelho no lar, os centros espíritas e até federativas aí no Brasil adotaram esse livro. Quando eu comecei a escrever esse livro, o Luiz, que é o editor dessa obra, acompanhou todo o processo. Levei 1 ano para escrever todas essas histórias. Quando eu comecei, eu disse assim numa prece: meus irmãos, quando eu terminar esse livro,
podem me levar da terra, eu já teria cumprido a minha missão. Eu chego na 26ª história, eu já ajoelhei e disse: meus irmãos, não me levem agora, porque eu preciso escrever mais. Eu quero agradecer imensamente a honra do Senhor, por você a responsável. Qualquer queixa é com ela. Procon aqui, a honra de estar aqui. Para que a gente possa se despedir, eu contei a história da menina do Brasília e pedi a ela para mudar o olhar com relação ao Pai. Não foi isso? Eu quero rememorar, pedindo aos senhores e às senhoras, para mudar o seu olhar para aquela pessoa difícil na sua vida. E para a gente encerrar, eu gostaria de contar uma história. Se você quiser conhecer meu trabalho um pouquinho, é no Instagram, @BenilsonSalles_oficial, tá? Queria contar uma história sobre mudança de olhar. Eu vou narrar com as minhas palavras, mas se você quiser ver essa história, os seus detalhes, e com a narrativa belíssima de Humberto de Campos, você pode ler lá no livro Contos e Apólogos, a história que fala de uma linda manhã ensolarada em Jerusalém, em que Jesus atendia as pessoas e falava das boas novas do reino de Deus para aqueles que estavam ali reunidos. Quando uma mulher jovem, muito bonita, olhou para o perfil luminoso do Cristo e sentiu-se arrebatada. Ela foi tocada no seu coração, tocada na sua alma e tocada também no seu. Então ela aproxima-se de Jesus e diz assim: Nazareno, eu sou uma fabricante e vendedora de essências. E todas as personalidades eminentes vêm a Jerusalém e eu convido para ir à minha casa. E ela então estendeu o braço na direção de uma casa muito bem ornada, com flores, uma imagem bucólica, e ela disse: tu não queres ir à minha casa? Ele manteve o silêncio. E ela então ajeitou as dobras da túnica e dirigiu-se a ele de maneira mais incisiva: Nazareno, as minhas essências, elas são as mais perfumadas. Na minha casa eu tenho frutas frescas, tamarindos, damascos, e os meus lençóis são os mais macios. Tu não vens? Ele mantém o silêncio. Ela então se sente impertigada e decide, já incomodada, investir. Nazareno, os meus braços são os mais macios. Se tu vieres à minha casa, eu tenho certeza que eu poderei te oferecer sensações e emoções que tu não esquecerás mais. Eu percebo, Nazareno, um brilho diferente no teu olhar e procedo assim por amar-te. Existe uma chama no teu olhar, existe um brilho diferente por amar-te, eu te digo isso. Tu não vens. Ele rompe o silêncio com um sorriso discreto, dizendo assim: quem sabe um dia. Então ela revolta-se e impertigada parte, esbravejando. 2 anos depois, Jesus levantava paralíticos junto ao poço de Betesda, quando uma mulher, uma anciã de cabelos levados pelo tempo, aproxima-se do Cristo e diz assim: Senhor, eu sei que tu provém do Altíssimo, porque só quem vem do Pai faz o que tu fazes. Eu venho a ti, rogar por criatura que sofre, a pele já está em pústulas mal cheirosas, e a lepra lhe consome a vida. Tu podes atender. Jesus olha, se apieda e aquece, meneando a cabeça positivamente. Então a mulher sai à frente e o Cristo sai atrás. Ela passa por algumas goelas e entra num verdadeiro pardieiro. Jesus entra atrás. Ela se acerca de um catre de dor. Ali, as roupas rotas e andrajosas, um cheiro nauseabundo no ar. Jesus se aproxima e uma mulher de corpo encarquilhado, em posição fetal, encontrava-se deitada.
delirando. Então Jesus coloca a mão sobre a cabeça dela. E naquele momento ela se vira, com o brilho apagado nos olhos. E ele contempla aquela mulher e ela balbucia: Nazareno, tu viestes agora é tarde. Ele afaga os cabelos desgrenhados dela e diz: eu vim atender o teu chamado. Eu percebo um brilho diferente no teu olhar. Eu procedo assim por amar-te. Eu desejo que os senhores e senhoras retornem aos vossos lares. Um brilho diferente no vosso olhar. Como discípulos e apóstolos de Jesus nas vossas famílias. Muito obrigado. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Não esqueça de dar o seu joinha e comente com o que você achou da palestra, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.